grupo da morte? Pra quem, meu irmão? Hoje a gente vai falar do Botafogo, segundo classificado da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E talvez, até o momento, tá? Porque a gente não sabe o que o futebol nos reserva, o que o futuro desta competição nos reserva. Até o momento, o clube brasileiro com o maior feito até agora no torneio. Tá? Vamos falar um pouquinho do jogo, vamos falar um pouquinho da campanha histórica do Botafogo. Vou deixar o card aqui para vocês. O Botafogo que vem no 4-3-3, tá? Vem com John no gol, nas laterais Vitinho e Telles, na zaga Jair e Barbosa. No meio de campo, ele reforça, né? O Renato Paiva reforça o meio de campo com Gregory, com Alan e com Marlon Freitas. Na frente, Savarino, Igor Jesus e o Arthur. E antes do jogo, tá, de falar sobre o jogo, de falar sobre tudo que eu vou mencionar, eu vou deixar uma menção honrosa ao Igor Jesus, cara. Tem gente que tá fazendo um mundial deprimente. Tem gente que faz um mundial deplorável. Que mundial faz o Igor Jesus? Que temporada faz o Igor Jesus? Que despedida do Botafogo faz o Igor Jesus? O Igor Jesus hoje foi um dos melhores jogadores do Botafogo, mesmo com a derrota que o Botafogo teve. O Igor Jesus, não só pelo gol, mas foi o melhor jogador do Botafogo contra o Paris Saint-Germain. O Igor Jesus, que é extremamente fundamental para a vitória contra o Seattle Sounders na primeira partida do grupo, que o Botafogo estava um pouco nervoso, o Renato Paiva vai um pouco mal nas substituições e na leitura do jogo. O Igor Jesus ele vai bem em todas as partidas. E a gente não está falando contra peixe pequeno. A gente está falando de PSG e de Atlético de Madrid. Dois clubes de primeira prateleira do futebol mundial. Tá? Menção honrosa positiva ao Igor Jesus. E também vou deixar uma menção honrosa negativa ao time do Atlético de Madrid. Eu esperava muito mais no quesito performance. Ok que é fim de temporada, ok que os jogadores já estão desgastados, ok que estão jogando em um ambiente que é totalmente diferente do que eles estão acostumados a jogar, ok para tudo isso. Mas a gente está falando de um time de 400 milhões, né, de euros, um time muito qualificado, um time que não pode, né, se sobrepujar apenas pelas desculpas de clima e de final de temporada. Esperava muito do Julian Álvares, esperava muito do Sorloth, e o Sorloth tem um mundial medonho, caracterizado pelos gols perdidos e pelas falta de timing total do Sorloth. Esperava muito mais do Griezmann, né? Acho que ele estava numa rotação abaixo, ok, acho que a idade também já começa a pegar para o Griezmann, mas é uma rotação abaixo. E do Simeone, que esperava eu, pelo material humano que ele tem, por toda a característica que ele tem, que ele fosse conseguir algo melhor. Tá? O Botafogo não tem nada a ver com isso. O jogo começou bem para o Botafogo. Acho que o Atlético ele teve mais campo, teve mais posse, teve mais tentativa, né, por ser uma equipe mais qualificada que o Botafogo. Mas o Botafogo jogou, colocou a bola no chão e fez o que dava para fazer. A primeira chance do Botafogo acontece com o Savarino. O Savarino quase marca o gol. Eu acho que faltou talvez uma batida mais consciente. Ele tentou tirar do Oblak. O Oblak foi no chão, fez a defesa. Depois o Atlético perde algumas chances. Tem uma com o Álvares que ele recebe do Depou na cara do John e chuta para fora. Tem o lance do pênalti que o Atlético de Madrid reclama muito e sem razão. Porque no lance do pênalti em cima do Álvares, a gente tem a falta do Sorloth no Jair no começo da jogada. O Botafogo fazia uma partida muito robusta, muito forte. E dentro do que a gente talvez nem esperasse, porque eu mesmo esperava, como falei no começo do vídeo, que o Botafogo iria para cima do Atlético. Né? Opa, ganhamos do campeão europeu, vamos tentar ir para cima dos caras. Vamos tentar fazer algo. E o Renato Paiva não tomou essa decisão. Acho eu que acertadamente, tá? Porque a força do Atlético de Madrid se dá no contragolpe, quando ele tem espaço para jogar. O Atlético de Madrid, nos 11 anos e meio que o Simeone tá lá à frente dos caras, né? Acho que é 12 anos e meio que o Simeone tá lá à frente dos caras. O Atlético de Madrid nunca se caracterizou por um time de criar jogo. O Atlético sempre foi um time de destruir jogadas.
né? O Atlético foi um time muito robusto, muito físico, um time que se caracterizava pelos duelos, pela força, né? Pelo contra-ataque, era mais robusto, buscava transições rápidas, não era um time de pôr a bola no chão, de criar, de propor jogo. E para o Botafogo, essa temática era boa, porque quem precisava propor hoje era o Atlético. O Atlético, se não fizesse um 3-0 no Botafogo, independente do que acontecesse no jogo entre PSG e Seattle Sounders, o Atlético estava desclassificado. E o Atlético tentou, tá? Eu vou deixar aqui o card com os números do jogo. O Atlético teve mais de 60% de posse de bola. O Atlético tentou 23 chutes a gol, acertou 5, teve muito chute para fora, muito chute travado, muita chance desperdiçada. O Botafogo chuta 7 vezes no gol, ele acerta 3 vezes o gol, tem as grandes chances criadas. Acho que o Atlético de Madrid até cria mais do que o Botafogo. Do Botafogo eu lembro da chance do Savarino, lembro da chance do Igor Jesus. Agora a gente pode lembrar das chances do Atlético de Madrid. A gente tem o gol, a gente tem o lance do Julián Álvares, a gente tem o lance da bola cruzada que passa na frente da área do Griezmann, que ninguém consegue tocar. Tem o lance que o Griezmann toca antecipando de uma bola vai para fora. Eu lembro de pelo menos 5 grandes chances do Atlético de Madrid. E no fim do jogo, aos 41 do segundo tempo, uma bola cruzada, o Griezmann pega, chicoteia ela e marca o gol do 1-0. É um placar justo, tá? Por mais que o Botafogo tenha jogado bem e se apresentou bem dentro do que poderia fazer, o Atlético de Madrid foi superior nos 90 minutos. Nos 90 minutos o Atlético foi melhor, tá? Acho que 1-0 tá bem pago, tá bem entregue. O Botafogo tentou, tem um lance do Igor Jesus, se ele faz aquele gol, um cruzamento do Cuiabano no segundo tempo, se ele faz aquele gol, aí, meu amigo, aí é papo do Nottingham Forest já vender pro Real Madrid, porque seria uma fase de grupos do Igor Jesus muito robusta, tá? Eu não vou me estender muito sobre o jogo, vou falar um pouco da classificação, vou deixar a classificação do grupo aqui. O PSG, ele conseguiu passar, né, tomando, se eu não me engano, apenas um gol, que foi do Botafogo, o gol do Igor Jesus. Ele coloca um 4-0 em cima do Atlético de Madrid e ele ganha de 2-0 do Seattle Sounders. Em segundo lugar, a gente tem o Botafogo, um saldo positivo, tá? Ele ganha de 1-0 do PSG, ele ganha de 2-1 do Seattle Sounders e ele vai perder de 1-0 para o Atlético de Madrid, saldo mais 1. O Atlético finaliza com saldo menos 1, se eu não me engano. Saldo menos 1. Então ele faz 4 gols, né? Ele marca 1 no Botafogo, marca 3 no Seattle, nenhum no PSG, mas ele também toma 5. Ele toma 1 do Seattle e toma 4 do PSG. E esses 4 talvez tenham feito a grande diferença para o Atlético não classificar. Grupo da morte, meu irmão, só se for para os outros. Botafogo está nas oitavas merecidamente. É um feito histórico, maior até do que você ganhar do PSG, campeão europeu. Porque dentro do grupo do Botafogo a gente tinha um campeão europeu, um campeão mundial. Para quem não sabe, o Atlético de Madrid é campeão mundial, não tem Champions. Parece um time daqui, né? Mas brincadeiras à parte, vamos deixar a zoeira de lado. É um clube de primeiro escalão na Europa, o Atlético de Madrid. Não tem ganhado muita coisa, mas em quesito de investimento, de força, né, de longevidade nas competições que ele participa, é um clube de primeiro patamar. A gente tem o campeão europeu no grupo do Botafogo. E quando o torneio começou, todo mundo olhava para o grupo do Botafogo com desdém. Ou talvez que o Botafogo fosse lá para passear. Não porque o Botafogo era desqualificado, mas porque seus rivais eram muito qualificados. E isso dizia algo. Acho que o Botafogo faz algo enorme em chegar nas oitavas. Provavelmente agora pode pegar o Palmeiras. Acho que o ponto negativo vai para o Gregory, que aos 50 minutos do segundo tempo toma um cartão. Fica fora da partida das oitavas, seja ela contra o Palmeiras, seja ela contra o Inter Miami, seja ela contra o Porto. Tá? Pode ser até contra o Al-Ahly, porque o grupo está completamente aberto. Mas não vejo assim o Botafogo tendo enormes dificuldades, a não ser se enfrente o Palmeiras, duelo brasileiro muito aberto. E isso demonstra o renascimento e a reconstrução do Botafogo,
Porque para quem é botafoguense vai entender mais o que eu vou falar do que talvez outros torcedores. Há 5 anos atrás, o Botafogo caía para a Série B com uma campanha vergonhosa. Há 5 anos atrás, o Botafogo trazia o Keisuke Honda para o time, que não jogou e não fez questão de jogar. Há menos de 5 anos atrás, o Botafogo ele jogava uma Série B. Ele estava na Série B. Quando o Botafogo volta e o John Textor compra o Botafogo, em meados de 2022 ali, com a SAF do clube, as coisas começam a mudar. E eu ainda tinha informado para alguns colegas, esperem o Botafogo. Em 2, 3 anos, vocês vão ver o Botafogo batendo no meu São Paulo, entre outras coisas. Eu esperava que o Botafogo fosse evoluir, e evoluir muito. Eu não esperava que o Botafogo atingisse um patamar tão alto. Não sou botafoguense, todo mundo sabe o time que eu sofro, aquele que me dá dor de cabeça. Mas é inegável o orgulho que o Botafogo traz pro brasileiro, conseguindo tal feito grandioso. Que orgulho pro botafoguense. E para finalizar o vídeo, vamos deixar o hino do Botafogo pelo menos uns 10 segundinhos aqui pra gente, né, pagar tributo a esse time que nos trouxe tantas alegrias em território nacional e agora tá deixando o torcedor brasileiro alegre lá fora. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. Galera, esse foi mais um Zona Mista. Eu peço que vocês, por favor, curtam, comentem, compartilhem, deixem o seu like, falem o que você achou, se você gostou, o que você achou, quem que o Botafogo pode pegar nas oitavas de final, segundo vocês, e se tem chance de passar. Nosso fogão é enorme. E por hoje eu me despeço.